Inicialmente, então, nós vamos fazer uma prece, né, para pedir ao Pai a inspiração necessária, né, e também que nós possamos, dessa noite de hoje, tirar alguma coisa boa, algum proveito para todos nós, porque essa é a finalidade, né? A finalidade não só nossa, mas a finalidade, né, pela qual nós reencarnamos, né? Se a gente, nós não reencarnamos simplesmente por reencarnar, né? O Pai tem um propósito para cada um de nós, né? Então vamos orar para que a gente consiga, né, pelo menos divisar, nem que seja assim muito ao longe, né, o que o Pai realmente tem de propósito para nós, né? Então vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, não só na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. A Marlene, né, colocou alguns temas, né, Marlene, para a gente desenvolver, e inclusive um texto da Joana de Ângeles. Mas, como eu sou admiradora de Emmanuel, eu acabo sempre caindo no Emmanuel. Não tem jeito, viu? E a lição aqui de número 146 do livro Fonte Viva de Emmanuel tem como título Saibamos Cooperar. Veja bem, Emmanuel já coloca aqui um título, né, para chamar nossa atenção, né, e colocando todo mundo na primeira pessoa do plural, né, que é o saibamos, né, saibamos nós, todos, né, ele não diz saiba você só cooperar, é saibamos nós cooperar. E pegou um trecho de João que diz: porque sem mim nada podeis fazer. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam um esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. Marlene, eu gostaria de parar aqui um minutinho para que vocês possam observar
o que vocês viram de importante nesse pequeno trecho que nós lemos? Tira o microfone, vou falar mais. Não precisa? Não, então tá. Pega esse aqui então. Ninguém fala baixo, que eu principalmente não falo. Quem é que gostaria de fazer um pequeno comentário, né? É para baixo, assim, não sei. Emmanuel coloca, não é, que o que ele comentou a respeito do que as pessoas pensam é um erro interpretativo. O que vocês acham? Vocês acham que é um erro a gente pensar que só está trabalhando, fazendo algo para o Senhor aquele que está no ministério da palavra, o que está no altar, o que está na tribuna, o padre, o bispo, o freire, o pastor? Só eles que estão? O que o senhor acha? Fala. Eu acho que não, porque eu vejo a questão de ministério, igreja, templo, é apenas construções. Eu acho que a palavra é dita e ensinada em qualquer lugar, na rua, em casa, principalmente, e não somente dentro de templos. Sim. E não somente aquelas pessoas designadas, né? Qualquer pessoa pode fazer. Estão servindo a Deus. Todos, né? Igualmente. No livro Jesus no Lar, tem uma lição em que o Senhor designou durante vários períodos pessoas para virem, né, falar em seu nome, etc, etc. Só que todos que vieram, que foram vindo, falharam. Uns por causa do orgulho, outros por causa do egoísmo, né? Outros porque ficaram acomodados, mas ninguém realmente pegou o arado, né? Somente um dos servos do Senhor que não tinha sido designado para fazer nenhum trabalho específico assim para a espiritualidade, foi que se saiu. Por quê? Marlene, por que você acha que esse se saiu bem? Porque o que ele fez de coração, sem interesse. Inclusive, você estava falando, eu lembrei, né? Eu não sei onde eu li, mas é até conhecida essa história, né? De que tinha um senhorzinho que ele chegava na igreja, enquanto estavam todos cantando, ele sentava e ficava quietinho. E tinham lá as pessoas, o orador, né? As pessoas que se destacavam. E encontraram o único que foi recebido diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo foi esse que ficava quietinho. Porque enquanto ele estava quietinho, ele estava de coração, ele estava com o pensamento ligado. O pensamento é mais importante que a palavra. Porque a palavra deriva do pensamento, lógico. O que você fala, primeiro vem na sua mente, então a palavra e o ato vem também do pensamento. Antes de você fazer qualquer coisa, você pensa. Mesmo que você nem perceba que você pensou, mas aquilo foi formado no seu cérebro. Então esse senhor ficava quietinho, nunca abriu a boca, e ele foi o que, quando chegou na espiritualidade, se destacou entre todo aquele grupo. Então, aí alguém falou assim: nossa, mas ele nunca falou nada. Ele não falava, mas ele sentia, ele agia internamente. Isso que é importante.
Porque não adianta você falar, fazer e mostrar. Às vezes você está quietinho lá, o que está mais quietinho, fazendo as coisas dele quietinho, é aquele que recebe maior valor. São muitas histórias que os espíritos mesmo nos trazem, né? Porque a doutrina espírita tem esses milhões de livros, não são à toa. E falando em milhões de livros, não é? Nós passamos ali para frente os livros todos que estão colocados lá naquelas estantes são para empréstimo. É para vocês lerem. Então, eu gostaria que vocês ficassem à vontade, né? Tem um caderno lá, a gente só pede para anotar no caderno o nome da pessoa, o telefone e o livro que está levando. Por quê? A gente precisa ter e a data, né, que é importante, de controle, porque tem muitos livros que são edição esgotada, outros são trilogia, por exemplo. Se a pessoa leva o número 1 da trilogia e não devolve, ninguém vai conseguir entender a história do 2 e do 3. Por quê? Porque elas têm continuidade. Então, a gente pede só para anotar, leva o livro. Nós não determinamos nunca o tempo, ninguém tem que trazer daqui uma semana, nem um mês. Não. Leva, faça o seu tempo, leia, né? E devolva e vai levando o outro. Porque os livros estão aí, gente, para serem lidos. E é uma forma que a gente tem de adquirir conhecimento. O tema hoje é autoconhecimento. Então hoje eu tô muito assim. Outro dia, 2 vezes já que eu falei na frente sobre reforma íntima. Então isso daí tudo é para mim, lógico, né? Aí eu falo, nossa, deixa eu pensar num tema aqui. Aí eu falo, a espiritualidade vai me falar. Tá sempre vindo, esse é o tema. Autoconhecimento, reforma íntima. Então, aí eu pensei. Eu falei, a Neuza falou para mim, pensa num tema. Aí eu falei assim, vou pensar, mas tudo eu peço para a espiritualidade me intuir. Lógico, eles estão nos intuindo sempre. Tanto os bons espíritos, quanto os espíritos necessitados, não esclarecidos. Nós temos que filtrar esse pensamento que vem, que eles nos intuem, né? Às vezes é um mau pensamento, porque nós estamos cercados de espíritos. O que vai determinar é a nossa sintonia. Então eu peço sempre aos espíritos de luz, né? Meu mentor, né? Os mentores todos, para que me intuam. E veio autoconhecimento e transformação. Porque se você não se conhecer, você não se transforma. E esse é o nosso maior entrave de nós encarnados aqui na Terra. Maior entrave é que nós não queremos nos conhecer. Nós temos medo de nós mesmos. Nós não queremos nos conhecer, porque a partir do momento em que nós nos conhecermos e nos focarmos em mudar, nós temos que mudar. Porque a partir do momento que você se conhece, é impossível você ficar neutro. Mas nós achamos mais fácil olhar o outro, né? Então, conhecer o outro, a gente conhece o outro muito bem, né? A gente sabe, no trabalho, em casa, né? Na família, então, a gente conhece todo mundo, né? Mas e nos olharmos, né? Então, aí veio na minha mente autoconhecimento e transformação. A transformação eu não entendi até agora por quê, para mim. Porque eu até me conheço, mas ainda não consegui a transformação que eu almejo. Pelo menos nessa encarnação, um pouquinho, né? A gente tem que se transformar. Porque, igual a Neuza falou, da importância de ler. A literatura espírita nos traz todos os direcionamentos. Só que a gente ainda não consegue, por mais conhecimento que você tenha, se você não aplicar tudo que você aprendeu, né? Apreendeu, interiorizou, está sendo em vão.
Mas também nós temos a espiritualidade que nos diz, está tudo bem, cada um ao seu tempo. Mas só que você não pode parar. Vai chegar um tempo que nós vamos superando, né? Então é o que eu falo muito pro meu filho isso, vamos comendo pelas beiradas, né? Vamos deixando as coisas mais fáceis, porque tem coisas que são mais fáceis da gente mudar. Tu vai querer mudar de uma hora para outra, ou uma coisa tão inatingível ainda nesse ponto evolutivo que eu estou, não adianta. Então, você tenta mudar as coisas que são assim mais fáceis, você é capaz se você se dedicar, né? Então nós, inclusive a literatura fala muito de que Jesus falou para nós, sois a luz do mundo. Ele acreditou em nós e a gente não acredita, nós não acreditamos em nós mesmos. Deus está nos esperando até o momento em que nós chegarmos, como um pai espera o filho pródigo, né? Mas nós demoramos muito, cada um tem o seu tempo, mas não vamos ficar muito devagar se nós podemos adiantar a chegada. Mas eu estava nesse dia e o escolhimento pelas nós, a gente está na quinta reencarnação mais ou menos. A gente está no estágio até hoje. Então, esse escritor, ele diz, né, que a gente não pode ter a pretensão de querer nessa reencarnação, sabe, zerar tudo. Porque isso é impossível. É impossível. Porque você faz 5 reencarnações, nós estamos só fazendo atrapalhado. Só por isso que a gente vai voltando, né? Então ele fala que a gente tem que negociar com isso. Vai, aprende, certo? Não vai sair zerado aqui de jeito nenhum. Vai voltar várias vezes, mas como você vê lá em Kardec, os escritores falam que o espírito, que vai tentando melhorar, né? Eu tenho que tentar melhorar. Porque você falou, tem coisa que não vai mudar. Não. 4, 5 encarnações fazendo atrapalhado, você não vai, de uma hora para outra jamais, né? Eu estava comentando sobre o livro, né? Ele fala da nossa reencarnação, a gente reencarna para o nosso progresso, né? Evolutivo, e para ajudar a evolução da humanidade também. E aí que fica, né? A pessoa tem que ser um pastor, um padre, todo mundo está ajudando. Cada um, né, ao seu modo, é. E como a senhora comentou uma vez aqui, no estudo, a entidade, falou a senhora uma coisa, uma entidade que falou que pensou, uma entidade, né? Que eu gritei, né? Gritei. Aí ele falou, né, que não, que todo espírito, né, tem a sua parte faz, né? Que ele explicou ainda que se for por mais inferior que ele tiver, né? Então tem a parte, porque da mesma maneira que precisa de um protetor de lixo, né? Um coletor de lixo. Você precisa de certo número de serviços bem lá embaixo, e não só daquele, senão aquele lá em cima não vai conseguir tocar no vídeo, né? Porque se você não tem um coletor de lixo, imagina o caos, né? Você não adianta você ter médico, tudo contemporâneo, advogado, se você não tiver, aí vai ser aquele caos, né? Então, para todos nós, né, temos cada um a sua parte. Ela não precisa, né, estar ensinando nada para ninguém, né? Acho que estava conversando com alguém aqui, que esse dia foi conversar com alguém que fez uma cirurgia também, que estava assim. E é tudo assim, sabe? Igual pega lá falando uma criança lá, então uma criança que tem que conversar, dar uma melhorada. Tá? Então a gente vai, cada um na sua. Então não precisa estar no público como o mano diz, né? Você está no público. Não, o meu pai faz a parte dele, está no estágio, ele tem condições de fazer. E às vezes não precisa muita coisa, né? A gente vê no estudo da gente, às vezes um bom dia, uma pessoa, uma conversa qualquer, você ajuda a pessoa a passar um dia bom, melhorar, resolver algum problema, né? Você falou de um bom dia, uma coisa, né? Eu lembrei hoje de um mocinho. Eu parei o carro no sinaleiro e ele estava vindo oferecendo paçoquinha, né? Mas
uma dentição muito bonita, ele rindo, sabe? E oferecendo, né? Mas não dava tempo de pegar dinheiro, nada para dar para ele, né? Eu falei, muito obrigada, né? Aí ele falou assim, um bom dia para a senhora, né? Então, a gente vê que, às vezes a pessoa vê que o outro vem vindo, fecha o vidro, né? Não dá atenção, mas eu acho que o mínimo de atenção que você dê para a pessoa, mesmo que você não vá comprar o que ela está oferecendo naquele momento, mas a atenção, o sorriso, o cumprimento, já é uma forma que você tem de arrebanhar essa pessoa para que ela se sinta melhor, não é? Porque estava lendo hoje no Livro dos Espíritos, né? Que como é que a gente faz, uma das formas que eles estão nos ensinando, como a gente faria para se autoconhecer. Por quê? Nós sempre conseguimos arrumar uma desculpa para nós mesmos, não é? Sempre a gente dá um jeitinho, não fiz porque elas disse, por causa daquilo, mas você sempre vai achando desculpa para os seus erros, né? Então, no Livro dos Espíritos, ele está colocando como é que você faz a sua autoavaliação. Você pensa assim, bom, isso que eu fiz, né? Se outra pessoa fizesse o mesmo para mim, eu ia gostar? É uma forma que a gente tem de se autoconhecer, de avaliar o nosso comportamento. É pensando assim, o que eu fiz, se outro fizesse isso para mim, eu iria gostar? Eu ia achar bom? Se eu achar que é bom isso, então eu fiz de maneira acertada. Agora, se eu pensar, não, eu não gostaria de receber isso. Se eu não gostaria de receber, eu não tenho que fazer para o outro. Então, já nos ajuda no autoconhecimento. É uma maneira que nós temos de nos avaliar. É a mesma situação do amor ao próximo. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu vou avaliar se eu estou realmente amando ou não o meu próximo? É pensando assim também. Eu gostaria que fizessem para mim o que eu estou fazendo para o meu próximo? Por quê? Porque nós sempre queremos o que é de melhor para nós. Se nós queremos o melhor, quando a gente pensa, se eu fizer isso para o outro, e se o outro fizer para mim, eu vou gostar? Essa é uma medida do amor ao próximo. Se eu... A regra da aula, né? E é chamado, né? Só fazer com o próximo, se gostaria de você, né? Não fazer, se não gostaria de fazer. Exatamente. Agora eu gostaria de alguém que falasse, porque eu refleti muito há um tempo atrás sobre a oração de São Francisco. Alguém tem alguma coisa a falar sobre a oração de São Francisco? Todos conhecem. Marlene, permitir um gancho. Pois não. Antes de perder O foco. Do autoconhecimento, assim, logicamente por
eu não vim à toa nesse mundo com as coisas que eu faço, né, para perder tempo. Então, desde sempre eu tenho a chama de músico dentro de mim. E hoje cantando uma música para ela, e peguei a música do Gil. E eu acho que, por isso que eu fico assim, eu acho que a música, a poesia, as artes, é de extrema responsabilidade. Porque você, eu acho que é um dos caminhos, É um canal, dos canais que Deus encontra para falar com os seus filhos, né? Aí ele fala naquela música aqui, ó, que eu acho que antes do iniciar esse exercício do autoconhecimento, Eu acho que eu sei que música você está falando, ouvi tem outro que dia. fazer o que o Gil maravilhoso colocou aqui, né? Se eu quiser falar com Deus, primeira coisa, eu tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar minha voz, tenho que encontrar a paz, serenar, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos receios, né, dos medos, dos anseios, tenho que esquecer da data, do horário, do dia, dos meus afazeres, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias de preconceito e tudo mais, né? Tem que ter a alma e o corpo nus, né? Quando a gente chega em tudo isso aí, você já já cai em tudo daquilo lá que a dona Neuza falou. Se auto... Quando eu estou com o corpo e a alma nu, eu não tenho nada que me proteja, que me esconda dos meus defeitos, né? Quando eu tiver a alma e o corpo nus, eu posso falar com Deus. Então acho que é bem por aí. Ele falou a letra, mas não sei se vocês conhecem. Ela é assim: se eu quiser falar com Deus. Aí ele vai continuar, né? Eu tenho que aceitar a dor. Tem que comer o pão que o diabo amassou. É muito linda. Tem que virar um cão, tem que lamber o chão. É muito linda dos essa letra. palácios, dos castelos, do meu sonho. Os palácios, tem dos que me ver castelos. tristonho, tem que me achar medonho. Apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Pode ler inteira, Henrique, porque é uma lição. Se eu quiser falar com Deus, tem que me aventurar. Não pode ter medo de experimentar coisas novas. Tem que subir os céus, sem cordas para segurar. Você tem que ir ao rumo de Deus. Se eu cair, eu vou levantar de novo. Eu não vou ter uma corda, não preciso de corda, né? Tem que dizer a Deus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, do que eu pensava encontrar. Ou seja, é uma vida inteira buscando coisas, buscando uma né? coisa que no dia que a gente encontra não é nada daquilo que a gente buscou a vida inteira, né? Que a gente precisa e não que a gente quer. Isso é muito importante também. Por isso que eu falo, É muito lindo. Então, quem tiver a oportunidade, porque compositores isso, são maravilhosos. maravilhoso. Eu falo assim, os compositores nordestinos, principalmente, eles são excelentes poetas, os escritores, porque o compositor, ele é um escritor, porque a música, a letra é um poema da verdadeira música. É um poema musicado. Então nós temos coisas maravilhosas, né? Igual às vezes eu vejo aí a pessoa falando cantor ou cantora, eu falo, gente, ainda bem que a pessoa acredita, né? Porque não, precisa fazer um autoconhecimento. Então, o pessoal está confundindo muito essas coisas aí, né? Cada um faz o que quer, cada um gosta do que quer. Mas eu, como não gosto do tipo lá que eles falam, eu falo o som. Eu falo som, porque aquele lá para mim não é um cantor, não é uma cantora, e o que eles verbalizam para mim não é música. Então eu falo o som deles, eles gostam, e tem gente que ama, né? Esse pessoal faz muito sucesso por aí. Eu falo, mas gente, olha gente, então tem muita coisa boa que a gente tem que conhecer. Infelizmente a população ainda, a maioria, gosta de coisa, porque nós não gostamos muito de pensar. Igual essa música, essa letra aí, a maioria não conhece. Todos esses grandes pensadores da música brasileira sendo demonizados por ideologias outras. E
E aqueles que não dizem nada sendo exaltados. São, porque justamente não dizem nada, porque a maioria não quer saber. Como diz, né? A gente não quer ver. Tem que buscar o conhecimento. Agora não vem sozinho. Agora eu falando também da oração de São Francisco, outro dia eu escutei um endocrinologista dizendo que estava muito triste com a profissão dele. Ele falou: as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Sim. E o outro e outras coisas. Esse é só um exemplo. Então a oração de São Francisco, ela fala assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. É para nós refletirmos. Estou promovendo a paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, a oração de São Francisco está pedindo para o Senhor, mas ele está fazendo isso, ele veio dar o exemplo aqui na Terra. Ele encarnou aqui na Terra, porque ele já era o espírito elevado que acompanhou a preparação da Terra para nos receber. Então, ele encarnou, nós reencarnamos, né? Ele encarnou para nos dar o exemplo. Então ele deu, então não precisa a gente pedir isso, porque ele veio para dar o exemplo. E a gente fica lá fazendo oração linda, né? Eu acho linda. Aí outro dia eu fiquei refletindo, eu falei, gente, né? Onde houver discórdia, que eu leve união. Então é coisa para a gente pensar. Nossa, eu estou levando união ou discórdia? Desculpa. Não, pode falar, isso é para todos nós. Observando o que a Ana Rosa falou, por que só um, né, que conseguiu trazer dentro da leitura a questão do autoconhecimento, baseado no Evangelho, que a gente crê fora da caridade não há salvação, mais a oração de São Francisco de Assis, eu vejo que onde há vaidade e egoísmo, não dá para ter o autoconhecimento. Entendeu? Essa parte, para você ter o autoconhecimento, tem que tirar de você a vaidade e o egoísmo, senão você não consegue. Mas eles são as chagas da humanidade. A causa de todos os males é o egoísmo e a vaidade. Porque a pessoa, igual a gente pensa assim, é o que a Neuza falou. Será que eu gostaria disso? Será que eu gostaria que a pessoa fizesse isso? Que eu fiz? Será que se fosse para mim? Será que isso que eu estou vendo no meu semelhante, eu vejo em mim? A gente costuma não fazer essa análise, né? Estava vendo, não sei se essa que quando a gente começa a ver muito defeito numa pessoa, a gente tomar cuidado que a gente tem aquele problema também. Isso aí, você sabe discordar. Mas isso é verdade. Você sabe fixar muito, sabe bater muito no problema da pessoa. Então, para a gente, é um reflexo da gente. Então, tem que tomar cuidado. Como você não quer ver o seu, você vê o do outro. Você não fala mal pro espelho, né? Você não fala palavrão, você não xinga o espelho. Você só pergunta se tem alguém mais belo que você. Até a historinha fala, né? Você não passa na frente do espelho e fala, mas você é feio, hein? Não. Você tá gordo, né? Você não fala. Então, vai tomar muito cuidado. Você está falando, né? Que você devia no só pro outro, a gente fala. Tem que tomar cuidado. Então, fulano é assim, fulano é assim. Você então fica de olho se você também não é assim, né? Então, mas incomodar a gente uma coisa ou outra, que a gente é porque o incômodo é seu mesmo, né? Mas é isso, o autoconhecimento, ele traz um chá de realidade pra gente, né? Porque aí você começa a se enxergar. É. Falhas, tudo de ruim que a gente tem. E a gente não quer essa responsabilidade de se transformar. Não. Porque é difícil. É difícil. E a doutrina espírita, ela dá essa realidade pra gente, ela dá esse tapa na nossa cara, né? De falar, ó, você sabe o que você tem que fazer, você tem essa noção e esse conhecimento. Então você tem essa responsabilidade também. E a gente não quer, a gente quer o fácil. Foi o que eu falei sexta-feira. Eu falei, dói, a mudança vai doer, vai doer. Tá confortável. É. Não vou
assumir essa responsabilidade. E vai deixar. E nós costumamos, nós temos até um jargão para isso, né? Eu sou assim. Isso é meu jeito de ser, sou assim. Síndrome de Gabriela. Nasci assim e Síndrome você da sempre Gabriela. assim. Engano seu, porque chegar lá do outro lado vem tudo, né? É por isso que nós temos medo. O Chico Xavier, uma coisa tão interessante, quando ele desencarnou, ele pediu para deixar, ele sabia que ele tinha que ficar pronto para não dar trabalho para ninguém. Então ele pediu para fazerem a barba dele, porque ele não tinha nem condições mais. Nossa, mas você quer fazer a barba, cortar? Ele não tinha cabelo, mas ele pediu para fazer a barba, pegou um terno bonitinho que ele tinha, ele se vestiu, falou graças a Deus e foi embora. Jamais eu faria isso. Olha a evolução, ó. Nós já ficamos num desespero se você for pensar que você tem que ir embora. Mas aí outro dia eu estava refletindo, será que a gente tem essa preocupação, esse medo, que nós vamos nos encontrar cara a cara conosco mesmo? Porque essa é a justiça divina. Todo mundo fala, Deus está vendo, Deus nada. Justiça divina, você é o seu juiz. Não existe justiça maior que essa. Você é o seu juiz, a justiça divina é essa. Então nós temos medo de nós encarnados. Imagine desencarnado, como diz o Henrique, que nós vamos estar desnudos. Nós não vamos ter matéria para colocar roupa bonitinha, da moda, limpinha, cheirosinha, e nossa alma vai estar desnuda. Aí é a justiça divina. Uns sim, uns não. Uns vão estar aqui, né? Outros vão ficar tentando com a roupa bonitinha. Isso. Alguns não vão querer, que é aquele 2/3 que tem na Terra que não quer ir embora, né? E ficam aqui conosco, né? Aqui junto de nós tem nossos irmãos desencarnados aqui ouvindo, né? E a gente sempre pede, né? Eu sempre peço a eles, aquele que não precisa estar aqui, porque a maioria não precisa, a não ser aqueles que estão em missão, que dá para você contar. A maioria não precisa estar, mas está ligado por afetos materiais, pessoais, né? Não querem partir. Então, fica aqui na Terra, na ilusão ainda. É isso que nós temos medo. Nós vivemos numa ilusão, a doutrina espírita não nos ilude. Ela nos orienta. E a espiritualidade que nos orienta sabe que nós vamos demorar para assimilar e para fazer tudo. Mas alguém tem que falar, não é? Alguém tem que nos lembrar sempre, porque se ninguém falasse nada, a gente não ia melhorar. Nós já melhoramos muito. Eu gosto do Edgar Miguel, alguém conhece aqui o Edgar Miguel, as palestras maravilhosas, né? Porque além dele ser um psiquiatra excepcional, ele é um espírita também maravilhoso. Ele fala, tá tudo bem, né? Mas você tem que ir fazendo, não pare, né? E a sintonia é muito importante. A sintonia, muitas pessoas se perdem aí, assim, uma coisa que você fala, nossa, não imaginei que fulano fizesse isso. E a pessoa faz. É a sintonia. Deixou-se sintonizar, como se fosse uma estação de rádio. O outro bota uma ideia na cabeça, ele vai lá e faz, o outro fica feliz porque ele aceitou. Às vezes o outro também é um perdido, desorientado, não é nem por mal. Mas alguns é por mal, sabe o que estão fazendo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você vê que um pensamento não é seu, tira. Outra coisa também que a espiritualidade fala, nós podemos nos curar, principalmente de males físicos, né? Se não foi prova que você escolheu, às vezes você tem que passar por determinadas coisas, né? Você tem que passar, a família tem que passar, né? Mas a maior parte diz que dos nossos males, principalmente nossos males materiais, físicos, né? Nós procuramos, nós alimentamos. Porque nós machucamos o nosso perispírito, que reflete na nossa matéria. Alguém quer falar sobre isso?
Está aberto para todos, viu, gente? Esse modelo aqui que nós estamos fazendo, vou só explicar um pouco. Nós fizemos, um dia nós viemos, né, Aldinês? A Aldinês na primeira vez não estava. Nós viemos porque o pessoal estava arrumando a Feira Amor. Eu e o Henrique falamos, nós vamos. Eu falei, e a Marina também veio? Não, naquele dia você não veio. É, nós dois. Aí eu falei, eu venho porque se alguém procurar a casa, a porta vai estar aberta, né? É como o nosso, como é seu nome? É, o Edilson. O Edilson falou assim, o nosso templo, nós somos o templo, nós podemos ser o templo, mas nós estamos num mundo material em que nós precisamos nos abrigar de intempéries. Igual, se não tivesse essa sala, onde a gente ia se reunir? Poderia ser uma outra sala aqui. Mas e se não tivesse nada? Poderia ser lá embaixo de uma árvore, no meio da rua, qualquer coisa. Só que nós buscamos aconchego, nós precisamos ainda disso. Assim como nós precisamos de alimento, igual a pessoa fala, eu como carne porque eu necessito. Ele ainda está no momento de comer carne. Tem gente que já passou essa fase, então tudo bem, né? Então nós precisamos. O conforto. Falar sobre a palavra, sobre o espiritismo, claro que é ótimo estar aqui, do que estar na rua. Isso. É claro, o que não, a gente não confundo é que depende do tempo para você poder falar. Mas você também pode estar num templo e estar nem sintonizado com nada, né? Tô lá, é igual no passe. Às vezes a pessoa está tomando passe, tem um que está lá desse jeito assim. E ele está tão focado que ele está recebendo uma boa vibração, o outro está assim, tudo bonitinho, né? E está lá pensando, nossa, fulano, na hora que eu chegar ele vai ver, na hora que não sei o quê. Então é o pensamento, você falou certo, nós não precisamos. Por isso que eu estou falando, nós somos o templo, né? Mas nós estamos aqui, então eu falei, a porta tem que estar aberta, porque às vezes uma pessoa, e realmente naquele dia nós viemos, veio uma pessoa que estava muito necessitada de uma palavra. É, 2 vezes aconteceu isso. E aí foi uma coisa assim improvisada. Hoje nós não improvisamos, hoje nós preparamos mesmo. Mas foi uma coisa improvisada, mas veio uma moça muito necessitada, ela veio com a mãe. E aí, isso, e ela tinha dúvidas e nós sentamos assim, menos pessoas, fizemos um quadradinho assim, né, Henrique? Devia ter 10 pessoas. Pessoas que vieram também, que não tinham a mínima noção, né, achavam assim que o Evangelho, que o Espiritismo não tinha nenhuma ligação. Por exemplo, isso é bíblico. Ela perguntava toda hora, isso é bíblico? É bíblico. Isso. Então isso é bíblico? Sim, vai lá que está lá. É. A ligação está lá na Bíblia. Veio uma moça, ela questionou-nos. Estão lá na Bíblia. Ela não tinha noção, porque às vezes a pessoa vem e a pessoa veio acompanhando o necessitado, uma parente que veio. Vieram vários parentes com uma necessitada. Essa já foi na segunda vez. Na primeira vez, essa moça, ela já frequenta aqui, ela vem algumas vezes, vem no atendimento médico, mas o atendimento médico, se você não fizer por você, a espiritualidade não consegue fazer. Como que eu vou, alguém vai me tratar se eu não faço a minha parte? Né? Então, tem pessoas que vêm, eu fui lá, não adiantou nada. Mas você não estava perto. Comentou isso aqui, que um atendimento fraterno, uma pessoa que tinha muitos problemas, muita perseguição e tudo mais, foi lá, ele falou, mas você tem que perdoar. Tem essas não, peraí, não, aí não, aí também não, tem que ter outro jeito. É a mesma coisa, você vai no médico, você está com câncer, está com tumor. Falou, você vai começar a quimioterapia. Não, quimioterapia eu não vou fazer. Vou sofrer demais, não quero. Mas eu quero sarar. Tem outro jeito? Por enquanto não tem. E o atendimento médico espiritual é a mesma coisa. Você tem que mudar os seus hábitos, perdoar, ser mais flexível, né? Cuidar mais de você. Você fala, não, mas se eu fizer, isso eu não quero fazer. Não vai curar, não vai tomar um remédio. Quando fala realmente
físicas. Eu gosto muito de ouvir orações, né, antes de dormir, né, espíritas. E tem muitos comentários que falam que a nossa doença começa na alma. Né? A maioria da nossa doença. Maioria. Claro, temos Nossa parte de o que nós escolhemos viver, as nossas de provas, nossas expiações. provas. Mas o que mais nos adoece vem da nossa alma, que é exteriorizada no nosso físico. A doença começa no perispírito, né? Para depois passar para o corpo. Então, o que é feito aqui? Aqui é o tratamento do perispírito. O tratamento do perispírito, que vai depois refletir no corpo, lógico. Mas né? os médicos espirituais fazem o tratamento do nosso perispírito e nós não fazemos nada para mudar, não adianta. É a mesma coisa que você tomar um remédio que não está fazendo efeito. Sábado, passou, acho que o outro, atrás, justamente eu fiz essa promoção de manhã aqui, né? Eu não sei se é o Fonte Viva, que Emmanuel pega um texto do Tiago, que é o estado doente, né? Que chama estado doente. Estás doente. E aí o Tiago fala, né? Que você é doente, a oração vai salvar, né? Então o Emmanuel, né? Então você está doente, né? Mas como você vai sarar se você só vive triste, reclamado, se você não perdoa, se você tem ódio, aí ele vem entender, então ele vem ter né? Aí tem uma hora que ele fala, né? Que gênio, né? Assim, que gênio, né? Mais superior que for, que vai conseguir curar você se você não. Se você não faz, não faz sua Então, parte. acho que não sei se era Fonte Viva. Deve ser. Se não for, é um outro livro. Então, e aí depois eu estava mexendo no jornal outro dia em casa, dá uma sequência. Eu estava mexendo no jornal velho lá, aí tinha uma coluna do Sidney Fernandes. E aí Jesus, onde, né? Onde está Jesus, né? Que as pessoas sempre reclamam, né? Que Jesus não ajuda, não cura, né? Então, no mesmo caminho, sabe? E não tinha nada. E aí também eu peguei e fiz essa leitura aqui. Marlene, eu vou terminar. Agora a Neuza vai terminar de ler. Porque vai GT, na doutrina espírita, uma frase gera assim de falar. Uma cor. Como nós colocamos, né, urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. Quer dizer, não são só determinados elementos que estão, né, demonstrando, né, alguma coisa por Jesus. A sequência. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que nesse critério também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Então o que ele coloca aqui para nós? Que se Jesus é a videira, quem já cultivou uma videira sabe que ela, para crescer, ela precisa de estaca, ela precisa da parreira, né? Ela precisa de suporte. Então, o que Emmanuel coloca aqui? Jesus é a videira, ele tem toda a seiva,
Mas de quem é que ele precisa? Ele precisa de nós. Nós somos as varas, nós somos o sustentáculo. Se nós falharmos, se nós injetarmos cactos infernais nessa videira, nós vamos pagar um alto preço por isso. A responsabilidade nossa. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. Se você der um copo de água para uma pessoa, você já está praticando a caridade e ajudando. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, por meio da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada. Como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar, desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador, no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao Divino Artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele, tanto quanto ele vive em nós. Então vejam bem, que página maravilhosa, né, que Emmanuel nos dá, nos conclamando a nossa responsabilidade, cada um no seu pedacinho, cada um com o seu dom, cada um com naquele lugar que está fazendo o melhor que pode. Isso que nós temos que refletir toda noite antes de dormir. O que eu fiz hoje? Eu fiz o melhor que eu podia fazer? Eu consegui fazer alguma coisa? Como Santo hoje? Agostinho, né, Nilson? Santo Agostinho, né? Toda noite ele refletia sobre o que ele tinha feito durante o dia. A gente precisa exercitar isso, que aí nós vamos eliminando aquilo que for mais fácil. Começar pelas beiradas, né? Para não comer quente. E falando nisso, nós vamos agora, né? Lá para outra. Não, nós vamos fazer um passe. Então, o passe, né? A Neuza, eu e a Neuza. Acho que hoje quem está aqui é o Ricardo. Está aí? Então, que nós costumamos aplicar o passe lá. Hoje será um dia diferente, né?
Eu nunca passei meu aniversário aqui, porque eu gosto de rua, né? Gosto de rua, né? Eu ainda tô assim que eu falo. Eu não eliminei isso ainda. Eu gosto muito de passear. Então sempre eu saio com as... Mas vai ter amanhã, já vai até domingo. Mas amanhã vai ter na rua. Mas hoje coincidiu, eu falei, então eu vou comemorar com as pessoas que forem lá por livre e espontânea vontade, né? Então, sem convite. Eu falei, quem estiver lá vai comemorar meu aniversário comigo. Então nós trouxemos aí a Neuza também trouxe alguma coisa, trouxe, né? Sou metida a fazer bolo, esses negócios, né? E aí eu trouxe um bolo, tudo. Mas antes, como nós fizemos das outras 2 vezes, não é inédito isso aqui, eu peço que todos mantenham o pensamento elevado, a espiritualidade já está aqui, né? Eu não consigo dizer para vocês como eu vejo, porque eu não vejo com esses olhos, mas eu vejo com a minha mente. Eles estão preparados aqui para nos aplicar o passe, porque nós somos simples transmissores. Quando nós estamos lá na sala, eu vejo eles assim, como se eu ainda falo, nossa, eu vejo assim, parece que eles são tão altos, né? É que eles não ficam no chão como nós, não necessitam disso, né? E também não tem tem uma forma assim que a gente entende humana, porque é muito importante que eles se mostrem para nós como humanos, porque senão nós não vamos reconhecê-los. Eles são essência hoje. E e esses espíritos que estão aqui em missão, eles ainda não estão naquele mundo lá celeste que não tem mais matéria, é pura energia. Então eles ainda têm esse formato, eles se mostram para nós, só que a gente não consegue ver como eu estou vendo aqui o Francisco. É uma imagem assim, uma forma como se fosse humana, mas não é uma coisa tão nítida, porque já é um corpo mais fluídico, né? Então muito maravilhoso, eles estão aí, já estou percebendo. Então todo mundo vai fechar os olhos, elevar o pensamento a Jesus, que nós vamos passar aplicando o passe em vocês. Tá bom?